Olá, hoje é 25 de outubro e estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Eu sou Sebastião Buto, da sigla Sul Consultoria. Estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, da Portugal Ribeiro Advogados, o Felipe Graciano, da Jaimundo Neto Advogados, para tratar dos temas mais relevantes do setor que aconteceram na última semana. Em pauta de hoje, vamos a falar da abertura do processo de caducidade contra a concessionária Rota do Oeste. Também falaremos da guerra pela hegemonia ferroviária e das negociações para a estruturação do novo empréstimo setorial para o segmento de distribuição de energia elétrica. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quer começar sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube, o seu aplicativo podcast, para receber as notificações. Bom dia, Maurício, bom dia, Felipe. Vamos começar com o primeiro tema, Felipe, da abertura do processo de caducidade contra a concessionária Rota do Oeste, que nos tem para nos comentar, Felipe. Sebastião, esse é um tema muito interessante e eu acho que vale a pena o nosso ouvinte rememorar. A gente precisa fazer referência ao programa que nós fizemos no dia 29 de março e que nós fizemos uma contextualização bem interessante de todos os problemas, né? Aqui eu vou fazer só uma contextualização muito rápida, mas nesse programa do dia 29 de março a gente pôde tratar desse contexto com bastante detalhe. Esse é um contrato da terceira rodada das concessões rodoviárias federais e ele pressupunha a execução de investimentos pelo concessionário e também alguns investimentos pelo poder concedente. Houve no início uma série de discussões, porque o poder concedente, o início ali da crise que nós vivenciamos em 2014, 2015, não tinha as condições necessárias para executar sua parcela de responsabilidade para a duplicação da rodovia e os demais investimentos. Nessas discussões, basicamente foi transferido para a concessionária a responsabilidade da execução dos investimentos como um todo, né? Ela acabou assumindo diversas das obrigações que originalmente seriam do poder concedente. Só que isso veio junto com uma revisão tarifária e com a criação de um adicional que complementaria a tarifa e criaria sustentabilidade econômica para esse investimento. Esse adicional tarifário foi questionado pelo TCU e, em virtude dessas discussões se agravando, também houve o início de uma arbitragem pela concessionária, existem algumas cautelares deferidas, inclusive, e nesse contexto se iniciou a discussão para uma transferência do controle dessa concessionária, né? Só rememorando, a concessionária Rotas do Oeste é uma concessionária hoje controlada pela OTP, que tem como controlador final o Grupo Odebrecht. Essas discussões vêm avançando bastante e, inclusive, antes a decretação, né, na verdade, o início do processo de caducidade, que foi publicado no último dia 22, ele foi precedido, inclusive, de uma consulta sobre dois documentos, né, dois TACs, que seriam termos de ajustamento de conduta, que teriam como objetivo uma composição amigável entre o poder concedente e a concessionária, com o objetivo de regularizar, né, a situação que, na perspectiva do poder concedente, de inadimplência da concessionária, viabilizando a alteração do controle. Esses documentos, né, os TACs, eles foram objeto de alguns questionamentos e sugestões por parte da concessionária, que tem como principal fundamento algo que o Maurício vai tratar na sequência, que são os efeitos das autorizações ferroviárias, especificamente da extensão da Ferronorte, que tem o potencial de afetar muito fortemente a projeção de demanda da CRO. Essa reavaliação da demanda coloca em xeque todo o programa de investimentos e a sustentabilidade econômica desses investimentos. Existe hoje uma agenda pública do potencial comprador da CRO com o poder concedente, com a NTT, com o Ministério dos Transportes, Ministério da Infraestrutura, desculpem,
e justamente para ajustar em que medida, né, e em que formato seriam feitos esses novos investimentos, esses investimentos que estavam previstos, qual seria esse cronograma. A extensão da Ferronorte pode afetar essa programação e agora uma nova etapa de discussões foi iniciada. A abertura do processo de caducidade, por si só, não é um problema, e pelo menos pela concessionária e pelas pessoas que se manifestaram no Ministério sobre o assunto, tem sido colocado como um plano B, a construção de uma saída, caso não se encontre uma solução amigável. A alternativa seria buscar, a partir do avanço, né, a partir da discussão desse processo de caducidade, que tem 180 dias, em princípio, para ser concluído, de uma eventual relicitação. Se não for possível chegar num consenso com o potencial comprador de uma readequação dos investimentos, a ideia é que se construa uma saída a partir da relicitação do projeto. Então, acho que aqui a atualização em si é a abertura do processo de caducidade, mas tem todo esse contexto que nós fizemos no dia 29 de março e que continua evoluindo com o objetivo principal de se chegar a uma solução amigável, com agravante, né, com a dificuldade adicional que surgiu a partir da proliferação das autorizações ferroviárias que estão sendo solicitadas, em especial a da Ferronorte, que pode afetar fortemente a demanda. Eu vou abrir agora para vocês comentarem. Maurício, eu não sei se você quer comentar ou prefere tratar, fica à vontade. Não, o que eu queria comentar é o seguinte, essa é uma rodovia que faz parte daquele conjunto de rodovia da terceira etapa, né, que tem uma série de problemas estruturais, né, por decisões políticas do governo Dilma, forma de conceder essas concessões. Várias delas tiveram problemas, tem problemas estruturais por decisões políticas, por exemplo, a decisão de você duplicar a rodovia inteira, mesmo onde não tem demanda, né? Isso foi uma decisão política muito equivocada, e o modo, né, de viabilizar essa duplicação, que deveria ser, né, rigorosamente pagamento público, né, transformar a concessão numa PPP, para não assumir que estava fazendo PPP, e para não ter que passar pelas análises que a lei de PPP exige, o modo como o governo resolveu fazer foi colocar o subsídio, né, o pagamento público dentro do financiamento, com financiamento hipersubsidiado, né? Então, tem problemas estruturais, né, na estrutura que o governo criou. E tem na outra ponta um problema que em qualquer outro lugar do mundo daria margem a uma renegociação dos contratos, que é o fato de que esses contratos foram criados, projetados, né, modelados, com um país que tinha a perspectiva de crescer 3%, 4% por ano, e esses contratos enfrentaram logo no princípio da execução do contrato a maior crise da história do país, né? Ali em 2015 e 2016. Né? Não tem concessão que fique de pé, né, num contexto desse. Em qualquer lugar do mundo, essas concessões teriam sido renegociadas, teria se feito um processo de renegociação estruturada desses contratos. Mas, né, como tudo isso aconteceu no meio da Lava Jato, do lavajatismo, isso foi absolutamente inviável. Já seria difícil se não tivesse a Lava Jato, em vista do modo como há na nossa cultura a desconfiança dos agentes públicos e dos entes privados dos setores de infraestrutura. Com a Lava Jato piorou e se inviabilizou a solução que deveria ter sido dada, que era uma grande renegociação. Agora, deixa eu dizer uma coisa que eu acho que é importante. Eu sou advogado da CRO nessa arbitragem que você mencionou. Então, quero deixar claro aqui para a nossa audiência que eu aqui não estou completamente neutro e não posso, tem informações também que eu não posso aqui falar. Mas, assim, o comentário que eu queria fazer é que isso é, de fato, consequência, né? Porque a CRO, ela tem, dessas da terceira etapa, é a rodovia que tem uma solução de mercado. Ela, de fato, seria viável a transferência do controle dela, né? Ela se viabiliza, né, mesmo sem uma renegociação, né? Ela se viabilizaria, é uma das poucas que tem solução de mercado, né? Mas
com essa incerteza sobre qual será a demanda da rodovia em vista dos projetos de autorização ferroviária, né? De fato, Filipão, ela está tendo dificuldades, né, de ir em frente com a solução de mercado. Pelo que eu entendi, aí eu não e falo pelas manifestações públicas da própria concessionária, se eles não conseguirem a transferência do controle, eles vão para o processo de relicitação, vão tentar devolver a concessão, né? Então, acho que é essa a perspectiva. Só um comentário final, Maurício, antes de devolver a palavra para o Sebastião, mas acho que o que precisa ter sempre muito em mente é que a lógica da lei de concessões é a preservação do contrato, né? Tanto que mesmo diante de uma inadimplência, que nesse caso me parece que é fato controverso, tanto que existe arbitragem, a decretação da caducidade é uma faculdade, né? O poder concedente pode, mesmo diante de uma clara inexecução de contrato, buscar uma alternativa de renegociação, né? E se puder extrair, né, o que me parece claro, da própria lei de concessões, você tem o 26 da lei da LINDB, né, que traz toda essa perspectiva de manutenção de contratos, de segurança jurídica, que no final das contas vai ter o usuário como o maior beneficiado. Então, acho que se esse esforço, pelo menos colocado de forma comentado pelo Ministério e pela própria concessionária de se buscar um entendimento for verdadeiro, que bom que se chegue ao entendimento, porque acho que esse é o caminho que a lei estabelece. Sebastião, por favor. Perfeito, então podemos já passar para o segundo tema, que é o Maurício que nos comentará sobre a chamada guerra ferroviária. Aqui nós vamos falar sobre a disputa entre a Vale, BLI, né, na verdade, e Vale, e a Rumo pela hegemonia no setor ferroviário, né? Isso que está sendo chamado de guerra ferroviária. Quem deu esse nome foi a agência Infra, com uma reportagem muitíssimo interessante sobre esse tema, né? Deixa eu dar um contexto aqui inicial, que há muito tempo se discute no país a possibilidade de implantar ferrovias por meio de autorizações, né? Havia um projeto de lei originalmente proposto pelo senador José Serra, que estava muito próximo de ser votado, mas o ministro da Infraestrutura, pressionado pelo setor, pressionado por players do setor que diziam que tinham interesse em fazer grandes investimentos em ferrovias por meio de autorização, emitiu uma medida provisória com um teor muito semelhante ao do projeto de lei, né, que estava em curso no Congresso, e com essa medida provisória começou a emitiu diversas autorizações. Eu me lembro que quando essa medida provisória foi emitida, a gente fez um programa a gente tratou disso aqui, e eu falava do meu ceticismo, de que, de fato, você tivesse 30 bilhões, que era a cifra naquele momento que era divulgada pelo governo, 30 bilhões a ser feito de implantação de malha ferroviária por meio de autorizações. Ontem eu vi um post do secretário executivo do Ministério que já falava de uma cifra bem maior do que essa. Tá? Aqui, eu acho que, vou falar minha opinião e depois eu vou analiticamente mostrando por que é que eu acho isso. Eu acho que o entusiasmo do Ministério em viabilizar o aumento da malha ferroviária, que é algo meritório, a gente, de fato, né, faz sentido a gente imaginar o país com uma malha ferroviária mais extensa, né, com a participação maior da malha ferroviária na nossa matriz de transporte, mas o entusiasmo em expandir essa malha levou aqui o Ministério, me parece, a esquecer da sua função de planejamento, né, e da sua função de regular o setor, né. Os pedidos de autorização para construir ferrovias, eles outorgam privilégios, né? Quem recebe esses pedidos de autorização passa a ter o direito de construir aquela ferrovia
e nenhum outro poderá construir a ferrovia no mesmo trecho, né? Então, esses pedidos otorgam privilégios, e é preciso que esses pedidos sejam compatíveis com o planejamento do setor, né? Você construir uma ferrovia pode ter vários impactos, né? No planejamento da malha ferroviária como todo, no planejamento do setor de transporte do país. Portanto, não se pode otorgar autorizações sem uma análise detida, né? Então, me parece que um certo populismo, né, de se colocar, de posicionar este governo como o governo que mais viabilizou investimentos no setor ferroviário, fez o governo esquecer um pouco da sua função de planejamento, e é preciso que se ajuste isso nos próximos passos, né? O ajuste já não vai ser fácil, né? Porque tem um compromisso tem compromissos na mesa, né? Foram assumidos compromissos do Ministério. Eu acho que esse ajuste não vai ser fácil. Bom, o discurso do Ministério era de que qualquer pedido de autorização será concedido, né? A gente sabe que ferrovias são monopólios naturais, e que você ter duas ferrovias servindo a mesma área pode significar, no caso de ferrovias que não são implantadas, que não estão implantadas, pode significar que nenhuma delas vai conseguir financiamento para ser implantada. E no caso de ferrovias existentes, na hora que você coloca uma malha ao lado da outra, se a ferrovia tiver concedida e se ela tinha exclusividade naquele trecho, tá? Isso vai gerar direito de reequilíbrio, né? Isso vai gerar direito de reequilíbrio. Para além, né, do direito de reequilíbrio que isso pode gerar em outros trechos da malha, em outros modais de transporte, né? A gente estava falando do caso da CRO, do caso da concessionária da Rota do Oeste, que é uma rodovia cuja demanda tem uma grande demanda de caminhões que transportam soja, né? Quando o Estado do Mato Grosso concedeu a autorização para Rumo estender a Ferronorte de Rondonópolis até Cuiabá, isso vai tirar uma demanda relevante da CRO, da concessionária da Rota do Oeste. Então, uma das preocupações no planejamento da malha ferroviária é que a implantação de ferrovias pode gerar direito de reequilíbrio de concessões rodoviárias. E isso precisa ser pensado em conjunto, tá? Eu não estou sugerindo que a gente deixe de fazer ferrovias por isso, porque em muitos casos, de fato, a ferrovia é mais eficiente e é bom para o país implantá-la. Mas existem direitos estabelecidos, contratos firmados, que precisam ser respeitados, e isso tem que constar da análise de custo-benefício da emissão dessas autorizações, né? Então, pelo menos, né, compatibilidade com o planejamento logístico do país, tá? Viabilidade, né, daquelas ferrovias. Para você analisar a viabilidade, você precisa de estudos que demoram tempo e que são substanciosos, e precisa de tempo para análise, que não me parece que está dentro do planejamento do governo fazer isso nesse momento. Maurício, sim, diga. Me permite uma pergunta, um comentário. A gente está vendo mudanças da regulamentação do setor de infraestrutura, não só nesta questão do ferroviário, sino também já lo vimos quando falamos do novo mercado do gás, uma tendência que para dinamizar a incorporação de investimentos, utilizar a figura da autorização. Okay? Você está relatando do setor ferroviário, também é o caminho que se está optando em outros setores. Tá? E essa dificuldade também será levada em distinto grau a esses outros setores.
em tua visão, que é o que precisaria ser feito ou complementado à autorização para poder ter essa visão mais integrada de que as autorizações levem a uma expansão harmônica do serviço de infraestrutura em cada um dos setores. Em geral, estamos falando de redes de gás, redes de ferrovia, redes de rodovias, para que se tenha um desenvolvimento mais harmônico e se tenha uma visão mais integral dos custos e os impactos da sociedade como um todo. Sebastião, isso, como é que você obtém isso? Você obtém isso condicionando a autorização a análises que têm que ser feitas antes da sua emissão. E o discurso do governo já começou errado, em minha opinião, de que peçam qualquer autorização que eu darei. Tá? Discurso populista, com o objetivo nobre, né, de tentar aumentar, de expandir a malha, mas um discurso que já começou populista. Né? Então, esse discurso me parece equivocado. E aí, eu acho que a coisa piorou quando, na portaria que regulamenta a medida provisória, se colocou, inclusive, contrariando a própria medida provisória, eu explico daqui a pouco, se colocou a regra de quem pedir primeiro ganha autorização se 2 players pedirem autorização para o mesmo trecho. Isso, em minha opinião, foi um enorme equívoco, tá? Porque você aumenta o privilégio da informação privilegiada, né? Você aumenta o impacto da informação privilegiada. Quem pedir primeiro ganha a concessão. Essa regra já está sendo questionada no âmbito judicial. E aí a gente começa a descrição, entro já na descrição da guerra, né? Que a gente está chamando de guerra ferroviária. A Rumo entrou com mandado de segurança questionando esta regra da portaria. Aí eu peço, Juliana, que você coloque o mapa para eu explicar um pouquinho no mapa. Tá? Para o pessoal que está no podcast, infelizmente vocês não têm acesso à imagem, eu vou tentar ser o mais didático para vocês não perderem nada aqui da nossa explicação. A gente está projetando aqui um mapa, 2 mapas, na verdade. O mapa ferroviário do país e o mapa com os trechos para os quais foram pedidas autorizações para a construção, para a implantação de novos trechos ferroviários. Você tem aqui, em primeiro lugar, uma disputa que já vinha acontecendo por quem chega com ferrovia na fronteira agrícola do Mato Grosso, no lugar onde está a maior produção de soja. Né? A Rumo está tentando chegar já vinha tentando chegar por meio do prolongamento, né, da Ferronorte, e a Vale/VLI vem descendo pelo norte, né? Vale/VLI está na saída norte, né? Um trecho lá em cima, né, da estrada de ferro Carajás, que vai até o porto de Itaqui, e depois a Ferrovia Norte-Sul, né, que a rigor é um ramal da estrada de ferro Carajás. Os primeiros trechos foram... a VLI ganhou a licitação para operar os primeiros trechos. Recentemente, a Rumo ganhou a licitação para operar o trecho sul da Ferrovia Norte-Sul. Você vê a Rumo entrando na saída norte, né, da carga da região de fronteira agrícola do Mato Grosso, para quebrar a hegemonia que a VLI tinha, né, da saída norte, e para recuperar um pouco da carga que ela está perdendo, né, da Ferronorte até o Porto de Santos, que é a saída que a Rumo tem para essa carga. Né? Então, a VLI propôs pedir autorização para esse trecho que está aqui circulado em vermelho mais a oeste, o trecho Lucas do Rio Verde, Água Boa, que é um prolongamento da FICO. Né? A FICO é essa ferrovia que liga esse trecho que eu mencionei à Ferrovia Norte-Sul. Né?
Então, a FICO sai para oeste, a FICO se conecta norte e sul, sai para oeste. A FICO é uma ferrovia que está sendo construída pela Vale, como parte das suas obrigações no processo de renovação da concessão da rodovia Vitória-Minas. A FICO era um projeto governamental que o governo exigiu que a Vale construísse. A FICO vai até Água Boa, né? E quem ficar com a autorização para este trecho entre Água Boa e Lucas do Rio Verde, vai chegar na ponta da fronteira agrícola e vai ter acesso a essa carga da fronteira agrícola. Então, quem ficar nessa posição vai ser muito competitivo para, quando a FICO ficar pronta, ganhar a licitação da concessão da FICO. A VLI pediu essa autorização antes da Rumo, e a VLI também pediu a autorização, pediu 2 dias depois da emissão da medida provisória, e a VLI pediu também a autorização para esse outro trecho que está circulado ao centro, né, o trecho ao centro entre os 2 círculos, o círculo central, que é o trecho entre Uberlândia e Chavelândia. Né? Então, no trecho de cima, é uma disputa por quem chega à fronteira agrícola. Quem chegar, né, à fronteira agrícola vai ser mais competitivo também para a licitação da FICO. Né? No caso de Chavelândia a Uberlândia, é uma outra disputa. Chavelândia é onde está o centro multimodal, é muito próximo do centro multimodal da Rumo, no trecho sul da Norte-Sul, e esse centro multimodal da Rumo capta a carga da região do Triângulo Mineiro. A VLI, ao pedir autorização para Chavelândia, Uberlândia, está puxando a carga do Triângulo Mineiro para Uberlândia, onde a VLI tem ferrovia. Tá? Então, ela tira a carga do trecho sul da Rumo, né? Aquele trecho que a Rumo entrou no sul da ferrovia Norte-Sul, e que, de certa forma, minorava o problema que ela estava tendo, que era perder a carga para a carga da região de fronteira agrícola, daquela região também, sobretudo a região de fronteira agrícola, para a VLI, para a saída norte. Né? A saída da Rumo pela Ferro Norte vai em direção ao Porto de Santos. Então, a Rumo entrou com mandado de segurança para tentar impedir que a VLI obtenha autorização para esses 2 trechos, Lucas do Rio Verde, Água Boa, e Chavelândia, Uberlândia. Tá? Qual é o fundamento? O que é que a Rumo disse? A Rumo disse que a portaria que regulamenta a medida provisória estabeleceu essa regra, né, que eu mencionei, a regra de que quem pedir primeira autorização a receberá, né? Estabeleceu a posteriori dos pedidos de autorização. Né? Então, a regra veio depois do pedido de autorização. E o pedido de autorização veio logo a seguir da medida provisória, insinuando que a VLI teria informação privilegiada para fazer o pedido de autorização tão rapidamente após a medida provisória. Né? A Rumo não conseguiu eliminar nesse mandado de segurança, tá? Mas tem uma outra, digamos assim, uma outra frente da guerra, que é o Ministério Público do TCU, Ministério Público de Contas, entrou com um pedido de liminar perante o TCU com a mesma finalidade desse pedido que a Rumo fez. Não, evidentemente, a questão do Ministério Público de Contas não são os trechos ferroviários que a Rumo entrou com mandado de segurança para obter, para poder disputar a autorização por esses 2 trechos ferroviários. Não foi isso, não é isso o objeto. O objeto lá
no caso do Ministério Público de Contas, é que essa regra, né, parece uma regra que viola princípios jurídicos importantes. Né? Essa regra de que quem pedir primeiro a autorização deve levar a autorização para implantar o trecho ferroviário. E um dos argumentos do Ministério Público de Contas, que eu acho que é um argumento bastante relevante, é o argumento, para além, né, da insinuação de que talvez tenha havido algum tipo de informação privilegiada na outra ponta, também eu não tenho como saber se isso se houve ou não, estou apenas trazendo o que está nos documentos, o que é público. Para além disso, o argumento de que você precisaria fazer análise de impacto regulatório para emitir essas autorizações, o que me parece um argumento muito razoável. Né? Aqui tem um contexto, tá, que eu não sei se eu vou conseguir passar aqui com todos os seus detalhes, mas tem um contexto de disputa da Rumo, né, pela hegemonia do setor, que cria, digamos assim, em outros momentos, né, você já teve até a manifestação do ministro contra ações da Rumo. Eu não sei se vocês se lembram, muito recentemente o ministro o ministro Tarcísio falou muito duramente sobre os players que estavam impedindo ou explorando temas que impediam que a Ferrogrão saísse do papel. Eu não sei se vocês se lembram disso. Ele não nominou a Rumo, né? Ele não falou da Rumo, mas na época que o ministro fez esse comentário, a gente chegou a comentar aqui no Infra em Pauta de que, evidentemente, para qualquer um do setor, ele estava falando da Rumo. Né? Então você tem, aí no outro mapa, né, no mapa ferroviário, está circulado a Ferrogrão. A Ferrogrão também seria um instrumento para tirar soja, né, da região, soja e outros granéis vegetais, da região de fronteira agrícola do Mato Grosso. E tiraria isso de forma muito eficiente, né, porque você subiria e conseguiria depois pegar uma hidrovia lá em cima. Né. A Rumo, a acusação do ministro é de que players, naquele caso, claramente ele se referia a Rumo, estariam, também eu não tenho como analisar se isso é verdade ou não, estariam impedindo a Ferrogrão, dificultando que a Ferrogrão saísse do papel, explorando temas, por exemplo, relativos a meio ambiente, comunidades indígenas, etc. Então, essa guerra, né, que agora se manifesta como a guerra entre Rumo e VLI, com a aparência, né, ou com a insinuação de que a VLI teria tido alguma informação privilegiada, se conecta, né, com esse tema anterior, que era o ministro se posicionando contra a ação da Rumo em relação à Ferrogrão, né, em relação às dificuldades de implantação da Ferrogrão. Por fim, eu já falei um monte aqui, eu acho que vale a pena, porque se conecta com a coisa que a gente falou 2 programas atrás, que foi a questão da ferradura ferroviária. Né? A Rumo pediu autorização para construir um trecho que permite a ela bypassar a ferradura da MRS. Tá? Se lembra que a ferradura é aquele trecho que todas as ferrovias que chegam na Baixada, né, para ir para o Porto de Santos, elas se conectam à ferradura e a ferradura as leva até a entrada do Porto de Santos. A ferradura é operada pela MRS, há uma queixa do setor de que a MRS cobra um valor muito alto pelo direito de passagem, e há uma queixa também de que a MRS não estaria com a malha adequada para o tipo de composição que a Rumo pretende usar, né, que são trens muito longos, que a malha ainda não estaria adequada. A MRS defende dizendo que ela não fez constar isso dela, do processo de renovação da ferrovia, simplesmente porque ela não tinha essa informação, o que pode ser verdade. A Rumo pediu autorização para fazer um bypass da ferradura. Ela chegaria
portanto, ela não ficaria dependente dos investimentos da MRS na ferradura para chegar ao Porto de Santos. O que faz todo sentido, se você imaginar, né, como a gente comentou no programa anterior, que a gente falou da ferradura, o grande problema de você manter a ferradura com a MRS é que a MRS é responsável pelo aumento de carga comparado ao aumento de carga que a Rumo vai ter para levar ao Porto de Santos, um aumento de carga marginal muito pequeno comparado ao aumento que a Rumo vai promover. Né? O que a MRS vai fazer, na verdade, é uma mudança do perfil da carga dela, esse é o compromisso dela na renovação da sua malha, caminhar na direção de transportar mais carga geral, né, na sua malha. Enquanto que a Rumo tem uma enorme expansão da quantidade de minérios e granéis, né, que vem, boa parte deles que vem lá da região da fronteira agrícola, e por isso, né, toda essa guerra pelo acesso ferroviário à fronteira agrícola. Bom, então, tá dado o quadro, né, da guerra ferroviária. Por fim, o que é que eu queria dizer? Eu acho que tanto a Rumo quanto a VLI e Vale, a disputa delas pela hegemonia, eu acho isso absolutamente natural. Tá? Não tem nada demais, não me parece que todos os passos aqui que estão sendo dados, né, tem evidentemente as acusações de informação privilegiada, etc. Isso aí tem que ser apurado, né? Mas a gente não pode tomar como verdades as acusações, né? Isso precisa ser apurado. Mas no final, me parece absolutamente natural, né, essa disputa. Quem eu acho que realmente está errado nessa briga é o Ministério de Infraestrutura. Realmente, eu achei que ele agiu aqui de forma populista, ele não criou os instrumentos para que essas autorizações fossem feitas em processos transparentes, com as análises adequadas, com a verificação da compatibilidade com o planejamento do setor, com a ponderação das consequências da implantação de cada uma das ferrovias. Então, acho que é preciso uma correção de curso, né? A gente veio de uma situação em que a exigência de concessão e a lentidão governamental impedia que esses investimentos fossem feitos, e estamos passando para o extremo oposto, que é supor que ferrovias podem ser, né, administradas, podem ser implantadas, sem análise, sem considerar as características da ferrovia enquanto negócio, né, a sua característica enquanto monopólio natural e as características da malha e do planejamento da malha e da malha existente, né, com as concessões que já foram feitas, com os contratos que já foram firmados. Um ponto, antes de Sebastião já te passando na sequência, mas um ponto interessante que foi um aprendizado muito interessante do governo federal na estruturação da Secretaria de Parcerias para investimento, que é justamente sistematizar e estabelecer critérios para a admissão de PMIs. Se criou uma sistemática muito interessante, muito estruturada para avaliar a atratividade de projetos. É claro que a gente está falando de PMI, é uma outra lógica, não tem nada a ver com a autorização ferroviária, mas a lógica de se mobilizar a máquina estatal para olhar em que medida um projeto interfere com o planejamento, eu acho que é algo que pode ser aproveitado, né? A gente não está partindo do zero. E, bom, a gente está um pouco adiantado aqui, era só esse comentário rápido. Perfeito. Bom, obrigado aí, Maurício, pela detalhada explicação do problema, não é? Da situação, não é uma situação tão simples. Tá? E passamos para o último tema, que diz respeito do financiamento que se está estruturando para financiar o déficit de caixa das distribuidoras advindo do maior custo de geração térmica por conta da crise hídrica. Um tema que a gente já discutiu em vários programas anteriores, mas que foi motivo do último em particular, logo das manifestações do presidente de querer eliminar as bandeiras tarifárias logo de que começaram as chuvas nas últimas semanas.
O que aconteceu? Na realidade, na semana passada, houve reuniões entre o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Economia e a Associação ABRADE, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, onde, para começar a discutir a estruturação do novo empréstimo para financiar o déficit de caixa das distribuidoras, advinda esse déficit da diferença entre o que elas arrecadam via bandeira tarifária e aquilo que se está pagando a mais pelo custo da geração térmica, se a gás ou óleo diesel. Esse déficit, ainda que se está com bandeiras tarifárias no patamar 2, inclusive num patamar excepcional, que é da crise hídrica, esse valor da bandeira tarifária não está sendo suficiente para afrontar os custos adicionais da geração. Então, será necessário estruturar um financiamento. Esse financiamento, se bem ele é dado às distribuidoras, não é para as distribuidoras, em realidade para o setor como um todo, lembrando que são as distribuidoras as que arrecadam via tarifa o total do custo de todo o processo produtivo da energia elétrica, desde geração, transporte, distribuição e os encargos setoriais e impostos. Então, se a distribuidora, via tarifa, não conseguir arrecadar tudo aquilo que tem que ser pago na cadeia do processo produtivo, precisa de um financiamento até que se possa repassar a tarifas o valor integral. Então, este novo empréstimo seria nos moldes de lo que foi a conta Covid de 2020. Ela deverá passar por uma autorização via uma medida provisória, que terá que ser encaminhada ao Congresso, e o que se está definindo, começando a se estruturar, é como será esse financiamento. No caso da conta Covid, se imagina se algo muito semelhante, foi liderado pelo BNDES junto com um pool de entidades financeiras privadas. A conta Covid, que também foi um financiamento em particular para financiar a redução de receita advinda da pandemia, esse financiamento será repago nas tarifas ao longo de 60 meses. Okay? E agora se busca um novo financiamento para afrontar os déficits de caixa advindo da crise hídrica. O que está em discussão é o tamanho desse financiamento, que terá que ser estruturado, e nas estimativas das distribuidoras, o déficit entre o que é arrecadado pelas bandeiras tarifárias e o que é o custo da geração é da ordem de 15 bilhões, lembrando que a conta Covid também foi de 15 bilhões, tá? Estamos falando entre dois financiamentos que sumarão ali na ordem de 30 bilhões. Mas, como falava, o que se está discutindo é o tamanho do financiamento. Na conta distribuidora está aí nos 15 bi o déficit. Se fala que poderia ser que o financiamento seja um pouco menor e buscar outros mecanismos para cobrir esse déficit. Mas, bom, a questão é que o setor está se mobilizando para criar os mecanismos via financiamento de não interromper a cadeia de pagamentos, tá? Isso vem também à tona junto com, como falamos, aquelas manifestações do presidente que queria extinguir as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias, elas, em princípio, não é uma competência do Poder Executivo, é uma competência da ANEEL, há toda uma regulamentação, lei, toda uma série de fatores técnicos para a determinação das bandeiras. O fato de que se tenha uma conta de financiamento, ou se tenha um empréstimo, que se está estruturando um empréstimo, não significa terminar com as bandeiras, porque as bandeiras elas estão vigorando até nos valores atuais, de R$ 14,20 por cada 100 kWh, ela vigorará até abril de 2022, e mesmo vigorando até abril de 2022, é preciso desse financiamento. Tá? Então, se as bandeiras fossem eliminadas, o financiamento ainda seria maior. Então, as bandeiras han de continuar, em princípio, até abril de 2022, e se buscar esse financiamento adicional. O que se, com as manifestações do presidente, há menos ambiente político para qualquer aumento tarifário que tente diminuir
o valor desse déficit. Tá? Então, agora se deve, dado essas manifestações da política pública, se deverá buscar o financiamento. Qual é a questão? Que o setor se vai afrontar com dois financiamentos significativos. Nós tivemos um impacto tarifário grande quando foi advindo do governo da Dilma, que trouxe um impacto no setor e durante um tempo se pagou o custo desse impacto, que foram das renovações antecipadas da geração. E agora estamos com dois financiamentos, que é da conta Covid, pela pandemia, e este novo pela crise hídrica. Então, o que a gente tem que ter é esperança e rezar para que não apareçam eventos futuros que também precisem mais financiamento, porque a gente vai criando uma bola de neve, tá? No sentido de que tudo aquilo que não é repassado imediatamente à tarifa por uma questão de modicidade tarifária ou criar uma pressão inflacionária adicional, ele está criando um passivo para frente, ok? E se novos eventos inesperados teremos na frente, bom, novo financiamento será necessário e ainda se estarão pagando os anteriores. Estamos falando aqui de financiamentos de 5 anos, ok? E isso também cria alguns condicionantes para a esperada ou enhorada intenção de abrir o mercado varejista ao mercado livre, ok? Porque todo consumidor que migrasse para o mercado livre vai ter que levar os custos dos financiamentos pretéritos, ok? Porque, bom, são compromissos que são assumidos em uma composição do mercado, que se depois a composição do mercado varia, as garantias deverão ser mantidas. Tá? Então, acho que o salutável é que sempre o setor se organiza para buscar uma estrutura de financiamento prévio aos colapsos das caixas da distribuidora, aquela que garante, como falava, toda a cadeia de pagamentos. A questão é que empilhar financiamentos está levando a simplesmente repassando o momento da pressão tarifária, ok? E à medida que a gente vai acumulando pressões tarifárias para o futuro, depois simplesmente está puxando o problema com barriga para frente. Lógico, temos hoje restrições econômicas na capacidade de pagamento, vindo ainda da situação da pandemia, mas é uma questão sempre a se pensar quanto dos repasses tarifários precisam ser adiados para não gerar um problema para o governo futuro. Não sei se Maurício, Felipe tem algum comentário. Se não, a gente já passa para o encerramento. Bom, agradeço a todos aí pela participação, a audiência. Se você curtiu, gostou do programa de hoje, deixa aí seu like, seu comentário, se inscreve no canal para receber as notificações e nos encontramos na próxima semana. Boa semana para todos.